Por dentro da Bíblia. Hoje, 25 de abril. A história. Um grande evangelista chamado Marcos. É aquele que anuncia o evangelho de Jesus Cristo, de modo especial ao povo pagão, sabia disso? Marcos é destinado ao povo pagão. Marcos, também chamado João Marcos, era filho de Dona Maria, que colocava sua casa em Jerusalém a serviço de toda a comunidade. Marcos era sobrinho de Barnabé, conforme Colossenses 4,10. Alguns acham que Marcos era aquele menino que fugiu por ocasião da prisão de Jesus no Horto das Oliveiras. Quando a seca anunciada por Ágabo gerou muita fome em Jerusalém, Barnabé e Paulo levaram uma ajuda da comunidade de Antioquia para Jerusalém. Na volta, Marcos foi com eles para Antioquia. Quando a comunidade de Antioquia resolveu enviar Paulo e Barnabé na viagem missionária, Marcos foi com eles. Depois de visitar também Chipre, Marcos voltou para Jerusalém. Atos 13:13. Eu disse Atos 13:13. Quando Paulo convidou Barnabé para sua segunda viagem, Barnabé quis levar Marcos, seu sobrinho, mas Paulo não quis. Ele era de opinião que não deviam levar consigo uma pessoa que se havia separado deles na Panfilha e não os acompanhara no trabalho. Atos 15:38. Deu briga entre os dois. Diz a Bíblia, houve desacordo entre eles, a tal ponto que tiveram de separar um do outro. Até parece nossos dias atuais, né? Os conflitos internos, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho, às desavenças aconteciam sempre. Encontramos isso em Atos 15:39. Aí Barnabé e Marcos foram para a região de Chipre, e Paulo com Silas para a região da Cilícia e da Ásia Menor. Mais tarde, a briga entre Paulo e Barnabé, por causa de Marcos, já não mais existia. Pois na carta de Timóteo, Paulo diz, traga Marcos, porque ele pode ser muito útil para nós. Uma briga passageira, né? Como é bom quando temos conflitos e soubemos superá-lo. Encontramos em 2 Timóteo 4,11. Pelo que transparece o evangelho que ele escreveu, Marcos era uma pessoa prática, servidora. Ele diz muitas vezes que Jesus falava ao povo e que o povo gostava de ouvi-lo. Mas raramente traz um discurso de Jesus. Pedro considera Marcos como um filho. 1 Pedro 5,13. Eu disse 1 Pedro 5,13. Pedro quase o classifica como meu filho amado. A tradição diz que Marcos era intérprete de Pedro e que ele teria escrito seu evangelho relatando os casos que Pedro contava sobre Jesus. Lembrando que João Marcos não é uma testemunha ocular. Ele não conviveu com o Mestre Jesus. Era como um redator, era como um escritor, aquele que escrevia o que Pedro dizia. Marcos aparece várias vezes, recebendo, mandando saudações. O nome Marcos significa servo de Marte. Marcos significa servo de Marte. Que nós possamos, a exemplo do evangelista Marcos, anunciar Deus, anunciar o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paz e luz, amigo. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre.